me chamo Verônica Maria, né? Sou natural de Aracaju e moro na Avenida Augusto Mainá desde meus 6, 7 anos de idade. Eu e os meus irmãos vivemos ao longo da vida na Augusto Mainá, não é? Entre o rio e a praça, que esse é o percurso da avenida. A Praça Inácio Barbosa e essa avenida que vai pelo meio. E assim, ela é muito interessante, porque você subindo a avenida, você entrando, a partir da praça, entrando na avenida, o teu lado esquerdo começa no Cotinguiba e só vai parar na rua Monsenhor Silveira, que na época não tinha essa extensão. Ali era um sítio do senhor João Fonseca, era a residência da família, um sítio, hoje é onde está uma agência do Banese. Então, todas as casas ali eram era da família, e o sítio imenso, né? E o calçamento da rua era só daquele lado. O lado de cá era só grama, não tinha calçamento, não tinha nada. Então, quer dizer, a gente vive ali a amizade que é gerada com as pessoas, a amizade dos pais e os filhos vão se conhecendo. Então, na realidade, a avenida é um grande, vamos dizer assim, um grande ambiente de amigos que brincavam, festinha de aniversário, Igreja São José, participar dos movimentos e tudo mais. Quer dizer, ao longo dessa avenida, as coisas aconteciam. José Anderson Nascimento, sou presidente da Academia Sergipana há mais de 20 anos. A minha juventude foi residindo na Rua de Campos, entre a Rua Santa Luzia e a Rua de Arauá, e que tudo convergia para a Praça Tobias Barreto. Tinha um colega que morava na própria avenida Augusto Mainá, e eu frequentava muito a residência dele, Abelardo Silva Souza, filho do topógrafo Abelardo Beltemüller de Souza. Na Rua Cedro, outro colega também, a Rua Cedro, quase esquina com a Avenida Augusto Mainá, tinha outro colega também, meu colega de turma, inclusive no curso de Direito, Herbert Mendonça. Nós jogávamos futebol, pelada, lá onde hoje é o Hospital São Lucas. Ali tinha um campinho de futebol e que sempre à tarde, nas horas vagas, tinha aquela turma. Então, todos residiam naquela região. O doutor Fernando Porto, no seu livro Nomes, né, seu livro Alguns Nomes Antigos do Aracaju, ele aí vai dizer que a avenida inicialmente se chamou 24 de outubro, porque 24 de outubro era a praça. E aí o intendente Camilo Calazans troca o nome para Inácio Barbosa, porque o monumento estava lá. É um monumento que peregrina e o último ponto dele é aquele ali. E a avenida, a partir de 1942, passa a se chamar Avenida Augusto Mainá. A homenagem que a municipalidade sergipana fez ao general Augusto Mainá Gomes. O general Augusto Mainá Gomes foi uma personalidade da vida de Sergipe, interventor federal em Sergipe, senador da República e um dos primeiros a atenderem ao movimento tenentista no Brasil, lá dos anos de 1924. Inclusive, ali foi palco de um movimento de tropas do quartel do 28 BC, que se revoltou sob o comando de Augusto Mainá, não é? Contra o governo de Arthur Bernardes. Então, essa história toda é determinada, quer dizer, o bairro 13 de Julho, ali bem próximo também, é em homenagem a essa revolta, é em homenagem a Augusto Mainá, quer dizer, e se estabeleceu o nome daquele logrador. Então ele liderou essa revolta, né? Posteriormente ele foi preso, essas coisas todas, e ele vai retornar na década de 30 como presidente do estado de Sergipe, né? Naquilo que a gente chama de Era Vargas. Tem um trabalho, tem muitos trabalhos, mas eu vou citar o do professor Ibaré Dantas, o tenentismo em Sergipe. Então lá ele realmente trabalha com a presença desse personagem, não é? E tudo mais. Então, quer dizer,
é uma coisa que a gente devia até pensar, não é? Em cada rua ter uma pequena biografia de quem é o personagem, não é? Acho que seria interessante, porque você vai vendo, não é? Então, quer dizer, você tem todo um percurso ali e uma igreja que esse ano está fazendo 100 anos de criação de uma paróquia, que é a Igreja do São José. Ela foi criada em 31 de dezembro de 1924. E, na realidade, era o grande ponto de atração, não é? No início, as festas de Natal eram realizadas na praça que chamava Pinheiro Machado, que hoje é Tobias Barreto. Ao lado da Igreja São José existe, desde os anos 40, o Colégio Patrocínio do São José. Quer dizer, colégio de freiras, atraía a estudantada do sexo feminino, colégio de orientação católica do sexo feminino. Esse foi o projeto inicial. Depois a igreja, né, que foi assim um ponto de reunião das pessoas. Não é? Do outro lado da praça havia a residência de um grande personagem da vida sergipana, que foi o almirante Amintas José Jorge. O almirante Amintas José Jorge tinha um palacete, mais ou menos onde hoje é o centro médico-odontológico, ali. Né? Nesse palacete, anos depois, nos anos 60, anos 70, funcionou a Associação Atlética do Banco do Brasil. Por muitos anos funcionou ali também. Então, a praça não dava esse conteúdo cultural de vários aspectos. O religioso com a igreja, não é? O educacional com a escola, não é? O festivo, clube social com a ABB, né? Repartição pública com a própria Secretaria de Segurança Pública, que veio a ser Secretaria de Segurança Pública, Instituto Médico Legal e outros órgãos e muitas residências. Na realidade, a estátua de Tobias Barreto, para mim, é uma coisa interessante, e eu encontrei uma matéria agora, porque eu estou pesquisando sobre a paróquia São José, e eu encontrei um dado, né? Aquela estátua é de 1920, que foi referente ao centenário da emancipação política de Sergipe, da capitania da província da Bahia. Então, é 8 de julho de 1820, aí, 1920, foi confeccionada aquela escultura e colocada na praça como uma grande homenagem, né? Eu não sei dizer se ela já estava no centro da praça. No governo Graco Cardoso houve uma pequena alteração, eu acho que eles botaram degraus para elevar um pouco mais a estátua. Mas eu encontrei nos documentos, pesquisando a paróquia São José, que a igreja, a primeira capela construída foi na praça. E daí o então intendente Camilo Calazans indenizou a paróquia e com o recurso que a prefeitura, né, indenizou, o padre comprou o terreno onde hoje está a igreja. Né? Mas a estátua já estava ali desde 1920. Depois ela passa por uma série de processos, né? O monumento foi completamente desmontado, a escultura foi colocada sobre um espelho d'água, e depois a professora Rosa Farias começou uma campanha muito grande para o retorno da escultura para o centro da praça. Então, é basicamente aquela estrutura que nós vemos hoje. Isso é entre os anos 80, 90, então você tem todo aquele processo de movimentação. Mas a ideia é, se eu me surpreendi, porque eu ficava perguntando, mas onde é que ficava a igreja? Onde é que está a igreja em 1924, 25? Porque ela ali é 31 que começa a construção dela. Ali já existia, bem antes de ser Avenida Augusto Maynard, já existia o prédio do Cotinguiba Esporte Clube. Quer dizer, o clube era clube de regatas, não só de regatas como de futebol, ainda está lá, erguido, salvo engano, é de 1900. Tinha o Cotinguiba,
que atraía as pessoas, né, festas de carnaval. Aí eu lembro que tinha os bailes de carnaval, tinha o desfile, né, os concursos de carnaval, então muita coisa acontecia lá, enquanto que pela Avenida Ivo do Prado tinha o Clube Sergipe. Então, uma coisa muito interessante de quando nós chegamos ali para morar, quando o rio estava cheio na parte da manhã, então tinham as corridas de barco, porque tanto o Cotinguiba quanto o Sergipe eram clubes de remo. Tinha o futebol, mas eram clubes de remo. Então, sempre tinha ali. Depois chega o iate, aí vem outros tipos de barco. E com o tempo, né, a gente vê que essas lembranças ficam só no campo da lembrança. Os tototós sempre foram usados na travessia Barra-Aracaju, né? Barra-Aracaju, Barra. Mas eles faziam percurso, aquelas canoas mais simples com velas, né? Então a gente costumava ver tudo isso ali pelo rio, os golfinhos que estavam ali presentes no rio. E a gente sabe que o trabalho de Zé Peixe era muitas vezes conduzir os navios que ficavam ancorados, às vezes na Ponte do Imperador, não é? Às vezes no que seria o Cais do Lima. Hoje não existe mais, estaria na altura do terminal de ônibus. Então, isso a gente se acostumou a ver ali, né? E é uma área assim que você sente a beleza dela na relação com o rio, não é? Porque uma avenida, ela praticamente está começando ali, tem uma praça e ela começa ali. Então você tem esse tipo de embarcação muito característica, né? Hoje está patrimonializada, né? Durante a gestão, acho que da doutora Terezinha Oliva, houve a patrimonialização dos tototós, né? E é um tipo de embarcação que ainda hoje circula e navega. Talvez não tanto porque a ponte também tira um pouco, não é, desse tipo de uso de travessia. Mas eu penso que uma das coisas mais interessantes é você poder ir para o outro lado no Tototó. Ali passava um bonde circular que passava exatamente no meio da Avenida Augusto Mainá. Quer dizer, então, a Avenida Augusto Mainá sempre esteve integrada à vida urbana da cidade de Aracaju. Quando a gente lê seu Murilo Melins, nas memórias, ele fala que tinha uma linha de bonde, um circular, que vinha do Santo Antônio, passava por ali e pegava a rua da frente, quer dizer, a Avenida Ivo do Prado, para retornar para o destino dele no Santo Antônio. Então, quando a gente começa a reunir essa série de informações, a gente vai percebendo o que é a avenida. Lembro-me bem de residência do doutor Antônio Ribeiro Sotelo, que foi diretor, inclusive, da Energipe, logo ali no começo da Avenida Augusto Mainá, e de outras personalidades, não é? de Sergipe. A vizinhança era o seu Alvarim Mangueira e a sua esposa, Dona Iraci Mangueira, e todos os seus filhos, né? Senhor Manuel Prado Vasconcelos e o doutor João Garcês, que eram de quem nós éramos vizinhos, a escola Joana d'Arc, né? E a família de Adrovando Carlos dos Santos, que ficava na outra quadra. Enfim, era uma rua que congregava todo um grupo, não é, que cresceu. Hoje a gente vive cada um para um lado, mas quando a gente se encontra, é como se estivesse ainda na Augusto Mainá. Augusto Mainá é a nossa referência. Entre essas lembranças, né, tem a Fátima Sobral e tinha a família de Luiz Fernando Ribeiro Sotelo. Então, quer dizer, era uma longa avenida, né, Seu Gessé e Dona Ione Teixeira. Então, um grande grupo, né? Muito familiar a rua. Aniversário, já sabia, todo mundo estava na casa de um e do outro, ou aquelas festinhas da década de 70, né? Ou no sábado à noite, ou no domingo, finalzinho da tarde, aquelas reuniõezinhas onde se ouvia as músicas da Jovem Guarda. Mas agora, mais recentemente, como é o foco do seu trabalho, dos anos 80, sim, dos anos 80, a praça sempre foi conservada, a praça sempre teve espetáculos, havia uma concha acústica aberta, não é? Havia uma arena, uma meia arena em frente ao colégio
São José, onde as pessoas se apresentavam, artistas se apresentavam, né? Então, depois foi, nesse período, 80, 90, teve uma feira de artesanato, quer dizer, a praça sempre teve a sua movimentação social, né? A feirinha deve ser da década de 80, 90, a feirinha. Não tinha. Muito no início, lá atrás, era a feirinha de Natal, mas depois ela é transferida para o Parque Teófilo Dantas. Eu sou Luiz Carlos, fundador da Vissabor em Sergipe. Por que em Sergipe? Porque nós começamos em Recife. Quem elevou a Vissabor aqui na avenida foi a Boate Saveiros do Iate. Que a juventude, quando terminava a boate, vinha tudo para aqui. Cheguei a ver aqui 200, 300 pessoas entre a sorveteria e na avenida aí. Era uma festa. Ficou realmente muito conhecida a Vissabor por esse motivo. A região daqui era várias casas comerciais, mas era mais residencial. Aqui tinha o Seu Valdec, tinha aquela que loca fita, como é? Videoset. Uma padaria grande aqui de Antônio Carlos, que hoje já é um botequim, um comérciozinho. Mas era uma avenida também muito movimentada, não, mas se dividia entre o comércio e residência. Meu nome é Cláudio, eu sou proprietário da Videoset Locadora. Fui funcionário durante muito tempo, né, na década de 90, né, e depois de um tempo acabei comprando a Videoset, né. Eu sou da época do VHS, né, que o lazer das famílias era locar os VHS filmes durante o final de semana, né. Não tinha TV a cabo, não tinha Sky, não tinha esses, né. As famílias se reuniam, faziam reservas, né, e iam, né, aqui principalmente na Avenida Augusto Mainá, para vir locar na Videoset, né. Na época era o quê? Era o VHS. A Videoset, assim, a primeira lembrança era em frente ao atual Banese, né, aqui na Augusto Mainá. Depois de alguns anos ela veio sempre permanecendo na Augusto Mainá. Veio mais mais próximo, era uma casa, uma residência, né, e os quartos, né, os cômodos da residência se via como os gêneros, né, era comédia, drama, né, infantil, cada um numa sala, né. E isso aí era muito interessante, porque assim, nos finais de semana, principalmente, né, as famílias vinham, pais, filhos, pegava muitos filmes, né. Praticamente era o lazer que se tinha, né, durante o final de semana, para toda a família. Vou suspirar fundo agora, porque a juventude de hoje é diferente daquela. No São João aqui, eu cheguei a ver aqui, nesse mesmo espaço, 300, 400 pessoas. E tinha uma turma do dinheiro que financiava os busca-pés e bomba para soltar aqui dentro. Uma vez chegou-se nesse banheiro aí e quiseram entrar, mas quando conseguiram abrir a porta não cabia mais. Então, eu acho que, me desculpe a juventude de hoje, mas era uma juventude naquela época mais sadia, mais de paz. Mas aqui sempre, nessa região, é calmo, é bom. A circulação de pessoas sempre existiu, né? Porque uma avenida, como tem muitos pontos comerciais atualmente, até o fluxo de pessoas aumentou, né? Mas, e também você me referiu à pracinha, a Praça Tobias Barreto, né? Uma pracinha assim que na década de 80, 90, tinha a famosa a feirinha dia de domingo, né? Hoje existe e estão querendo revitalizar, porque era um momento também bem interessante de reunir, né? Eu vinha muito, saía no caso com os colegas da escola e vinha para cá, né? Lanchava, paquerava, né? Era uma época boa, né? E hoje estão querendo revitalizar. Só para você ter uma ideia,
Os meus clientes, os nossos clientes hoje, são os netos daquelas pessoas que frequentavam aqui. Netos passou a ser os filhos e posteriormente os netos. Então, é de geração a geração. Inclusive, eu me dava muitíssimo bem com o seu Araújo da Cinelândia. E posteriormente veio aqui também uma sorveteria, ficando ali na esquina da rua de Cedro, parece-me. Mas demorou pouco, porque a clientela daqui era selecta e nós temos um padrão de qualidade, e é do tio da minha esposa, que veio de Recife. A gente prima pela qualidade. As pessoas saíam da igreja, vinham para cá, o Colégio Patrocínio de São José também vinha muitos alunos para cá. Aqui eu já mandei muito sorvete. Ulisses Guimarães tomou sorvete aqui e levou para Brasília. José Carlos, deputado, filho de Oviedo Teixeira, levava muito sorvete para São Paulo, para Brasília. E muitas autoridades tomavam sorvete e faziam embalagens especiais para eles levarem para lá. Na época, praticamente assim, você, a cada 3 locações, teria um grátis, né? O grátis não poderia ser lançamento. Geralmente era um filme de catálogo. Não deixa de ser um bom filme, né? Mas seria um catálogo. E tinha também aquela chamada que na época o pessoal assistia o filme e não tinha o costume de rebobiná-la, né? E algumas locadoras, assim como a Videoset, cobravam uma taxinha, né? Se não trouxer rebobinada a fita, você paga uma taxa. Então tinha até uns carrinhos, né, que serviam como rebobinadores. Eu comecei a trabalhar na Videoset, acredito que tinha em torno de 22, 23 anos, entendeu? E assim, o lazer era o Locafilme, que eu sempre gostei de filme, né, de cinema, sou fã da sétima arte, e finais de semana era praia, atlética, o Yacht Club, aqui na própria avenida ainda tem o Cotinguiba, né? Bater uma bolinha com os colegas, né? Era o lazer, né? Antigamente não tinha tanta tecnologia, então a gente saía mais, né? Era um ambiente mais agradável. Hoje em dia, assim, a tecnologia veio e acabou cada vez mais a gente ficar, assim, mais isolado, né? Ficar mais em casa, praticamente, né? Com internet, com tudo, com esse avanço tecnológico. Hoje você vê uma rua que tem resquícios da beleza dela. O Cotinguiba ainda está lá, não é o clube, Esporte Clube Cotinguiba, eu acho que esse é o nome, Cotinguiba Esporte Clube. Né? Ele ainda está lá, belíssimo, né? Eu sempre costumo dizer assim, quando eu vim morar aqui, eu acho que eu vi o último carro alegórico que saiu do Cotinguiba no Carnaval. Né? Um barco muito bonito, é o cenário que eu tenho lembrança, né? Depois disso eu não vi mais. Nunca tinha visto carro alegórico antes, a primeira vez que vi foi naquele ano que nós mudamos para a avenida. Então, né, a vida ali é manter cada uma dessas coisas. E hoje a gente percebe o que é que mantém nela. Para mim é uma das avenidas mais bonitas de Aracaju. Eu acredito que o que mais faz falta é o problema da segurança. Fazer voltar a interação das pessoas com a praça. Mas isso hoje já é um fenômeno mundial. Não se tem mais a praça como um ponto convergente da sociedade. O povo está dentro dos seus apartamentos, com televisões e tudo mais. Aquilo que a praça oferecia, hoje se oferece dentro de casa com mais segurança. Quer dizer, eu acho que um dos pontos fundamentais é exatamente a falta de segurança. E Aracaju é uma cidade pacífica, é uma cidade gostosa, é uma cidade de pessoas amigas, e eu me identifiquei bem. Logo, eu sou muito comunicativo. Aqui, quando eu paro um pouquinho aqui atualmente, rememoro aquela época quando encontro muitas pessoas. Rapaz, tem 40 anos quando ele veio. Isso é gostoso. Também tem muitas pessoas que já partiram para a pátria espiritual, que dá uma saudade. Aqui nós tínhamos em frente o que foi secretário de Educação, Everaldo Aragão, personalidades
tradicionais daqui, que não só frequentava, como fazíamos uma reunião, um bate-papo. Estava umas mesas lá fora e a gente ficava comemorando, rememorando aqueles bons tempos. Hoje não é os bons tempos, mas ainda é bom também. Eu sou aracajuana, né? Aracaju é muito isso. Eu penso que mesmo hoje, com toda a modificação, aquele centro que a gente costuma chamar de centro histórico e tudo mais, Aracaju ainda é uma cidade que te dá a oportunidade de caminhar. Ou pela beira-rio, não é? Você pode desfrutar ainda de passar pela rua e ainda conhecer as pessoas, cumprimentar e tudo mais. Então, a mensagem para Aracaju é que ela mantivesse esse ar provinciano dele com toda a modernidade que vai fazer parte do nosso processo. A vida é assim, é uma contínua transformação, uma contínua mudança. Mas tem esse ar assim meio provinciano no Aracaju, não é? Que permanece. Hoje a gente olha as praias, eu sempre brinco com os meus sobrinhos e digo a eles, o que vocês veem hoje não é o que eu e meus irmãos vimos. A gente viu muita duna, né? A gente viu muitas outras coisas aqui. Hoje você não tem isso, você tem um projeto de modernização de modo geral na cidade. É bem verdade que para mim o centro está um pouco descuidado, né? Não é só com relação às praças, é com o projeto mesmo, o projeto inicial da cidade do engenheiro Sebastião Pirro, né, que é um modelo de cidade do século XIX. As quadras, né, Washington nos Estados Unidos, Canberra na Austrália, Teresina ali no Piauí, Belo Horizonte, né, elas têm o mesmo traçado, linhas retas sempre, a cada 100 ou mais metros, a depender do espaço. Então eu penso que o que nós precisamos é valorizar esse patrimônio de Aracaju. Hoje eu vejo o patrimônio ser muito demolido, não é? Nós não temos muito um processo de conservação e de valorização desses monumentos que lembram a estrutura inicial da cidade. Mas Augusto Mainá está lá e quando as pessoas passarem, observem como ela é uma rua bem arborizada, porque ela tanto tem árvores na calçada como tem no centro da rua, não é? No leito da rua, dividindo os dois lados. Falar sempre sobre Aracaju, sobre a minha cidade, né? As pessoas devem sempre falar, se reportar à sua cidade. E eu fico assim, regozijado, muito alegre em estar prestando esse depoimento para o seu trabalho. Gente feliz, não falta não. Uma gente acolhedora que tem fé no coração. Aracaju, gente viver. Aracaju, amo você, Aracaju, em te viver, Aracaju, amo você, da zona norte à zona sul, reina alegria e tradição. No carnaval tem o rasgadinho que o povo espera ansioso. Forró, caju e o São João. Aracaju, em te viver. Aracaju, amo você. Aracaju, em te
nascer